Um dos maiores mistérios do último século envolve uma montanha e 9 jovens em busca de adrenalina. Seja bem-vindo ao Sempre Halloween. Eu sou a Monique e hoje vamos falar do incidente do Passo Dyatlov. Então deixa o seu like se você gosta de casos misteriosos. E agora vamos ao vídeo. Na manhã de 27 de janeiro de 1959, no auge da Guerra Fria e no auge do inverno, um grupo de 10 caminhantes iniciaram uma expedição, liderados pelo jovem Igor Dyatlov, de 23 anos. O objetivo da expedição era chegar a Otorten. Traduzida da linguagem dos povos indígenas da região, significa Montanha dos Ventos Giratórios. É considerada pela tribo um local sagrado. Eles então deixaram o povoado habitado ao norte para iniciar sua jornada. Só que em 28 de janeiro, um dos caminhantes, Yuri Yudin, adoeceu e teve que voltar, abandonando a expedição. O grupo seguiu agora com 9 jovens animados para se aventurar. Eles registravam os dias com câmeras e diários. Em 31 de janeiro, eles começaram a subir, uma aventura programada para 16 dias e mais de 305 quilômetros. Em 1º de fevereiro, os caminhantes foram surpreendidos por uma piora nas condições meteorológicas e perderam a visibilidade. Então, eles decidiram acampar onde estavam, para partir no dia seguinte. No meio da noite, os alpinistas ficaram assustados com um evento desconhecido. Rasgaram o tecido da tenda em uma tentativa frenética de escapar. Irromperam na noite gelada de menos 20 graus, quase nus e em estado de pânico absoluto. Todos estariam mortos pela manhã em circunstâncias assustadoras, tal como mutilações, sinais de trauma físico como fraturas no crânio e ferimentos no peito. Uma das mulheres teve sua língua e olhos removidos. Os 2 primeiros corpos foram encontrados próximos à tenda com as mãos parecendo massas sangrentas. Uma árvore próxima revelou pedaços de carne humana incrustados. Os homens ficaram tão apavorados que arrancaram as mãos na tentativa de subir para um lugar mais seguro durante o ataque. Alguns dos caminhantes foram encontrados usando pedaços de roupa rasgada que foram arrancados dos colegas que morreram primeiro, em um último esforço para se manterem aquecidos. Outros estavam sem sapato ou meias, e alguns deles mostraram ter altas doses de contaminação radioativa em suas roupas. A autópsia revelou que algumas vítimas tiveram ferimentos semelhantes a acidentes de carro. O último corpo, encontrado 2 meses depois, estava quase intacto, sem danos externos, apenas internos. Pessoas diferentes que sofreram ferimentos diferentes, embora todos estivessem fugindo do mesmo agressor desconhecido. A partir disso, iniciou-se um mistério que hoje, 6 décadas depois, continua insolúvel, assustador e talvez nunca tenha uma explicação. O clube esportivo aguardava notícias do grupo no dia 12 de fevereiro, combinado de antemão, uma mensagem codificada através de um telégrafo, um aparelho elétrico que era muito utilizado na época para comunicação à distância. Essa mensagem não chegou no dia combinado, mas como atrasos são comuns em expedições e o grupo era bastante experiente, eles decidiram então aguardar. 8 dias depois, em 20 de fevereiro, a polícia e o exército iniciaram as buscas e em 26 de fevereiro foram encontrados os primeiros corpos. Um inquérito foi aberto e algumas possibilidades foram descartadas. Um possível ataque da tribo local, os Mansi, não tinha motivos para acontecer, pois os mesmos eram pacíficos e hospitaleiros, e não havia nenhuma evidência de pegadas ou rastro de animais, além das pegadas do grupo.
Fenômenos naturais como ventos fortes ou avalanche teriam derrubado a barraca e não havia nenhuma evidência física de uma avalanche no local. Não havia entulho nem desalinhamento nas árvores. A possibilidade de um teste de armas secretas foi cogitado, mas a radiação afetaria todos os membros e seus equipamentos, não apenas peças de roupas. As autoridades russas garantiram que nenhum teste estava acontecendo na área. A radiação surpreendentemente foi encontrada nas roupas dos 2 jovens que haviam trabalhado com testes nucleares de plutônio super secretos. Durante os serviços funerários, os mesmos apresentaram um brilho alaranjado anormal e seus cabelos ficaram grisalhos. O caso foi arquivado secretamente naquele mesmo ano e reaberto no início dos anos 90. Em 2019, a Procuradoria-Geral da Rússia reabriu o inquérito e no mês de julho de 2020, o vice-chefe de direção do gabinete veio a público anunciar que o caso foi encerrado e a causa das mortes foram forças naturais que os caminhantes não conseguiram superar. Ao que parece, uma força realmente avassaladora está conspirando para manter o que aconteceu na montanha em segredo. Com as teorias oficiais deixando muita coisa sem explicação, alternativas para o incidente foram apresentadas ao longo dos anos. Especulou-se que o grupo foi atacado por Yetis, uma concepção sensacionalista de acordo com Daniel Loxton, respeitado escritor científico canadense, especialista em criptozoologia. Ele escreveu um artigo criticando a mídia e o pseudo-documentário do Discovery Channel em torno do Yeti russo supostamente fotografado pelos caminhantes. No artigo ele diz: monstros enormes e comedores de língua são a forma mais simples que cientistas falsos e sem credibilidade podem dramatizar. Outras explicações incluem testes de drogas que poderiam ter causado comportamento violento nos caminhantes, e residentes disseram que os jovens poderiam ter conseguido com caçadores locais uma bebida ritualística muito forte e tóxica. Até um evento climático super raro conhecido como infrassom entrou na lista de possibilidades. Esse evento causa um terremoto interno com padrões de vento de ondas sonoras de baixa frequência. Um jornalista chamado Yuri Arovoy fez uma extensa pesquisa e tentou lançar sua versão, mas elas foram censuradas e após sua morte em 1980, elas desapareceram. Alega-se que ele encontrou evidências de atividade extraterrestre na área no momento do incidente. Lev Ivanov foi um dos policiais que liderou o caso. Ele já havia publicado um artigo onde escreveu sobre estranhas formas esféricas no céu durante o incidente e que a copa das árvores ao redor do acampamento foram carbonizadas. Ele atribuiu a possíveis evidências alienígenas. Em uma entrevista durante a década de 90, ele afirmou que foi pressionado por oficiais russos para abortar informações sobre OVNIs no caso. Um grupo que acampava a 50 quilômetros do local naquela noite foi testemunha ocular das orbes laranjas que sobrevoaram o local. Quando Lev faleceu, ele deixou seus papéis e estudos com Oleg para que ele continuasse seu trabalho. Em entrevista à BBC, Oleg disse que uma área considerável do acidente registrou a morte de muitos animais e contaminação da água, sendo restabelecido só 4 anos depois. Ele não exclui a possibilidade de que o problema tenha caído do céu. Uma das teorias mais comentadas é a da infiltração da KGB no grupo de caminhantes. A KGB era um serviço de informação e segurança do governo soviético. A teoria é que alguns dos jovens eram, na verdade, agentes disfarçados que deveriam se reunir com alguns americanos para fazer uma entrega. Quando os americanos perceberam que estavam sendo enganados e receberam itens falsos, como amostras de materiais radioativos, eles mataram os agentes e o resto dos caminhantes, que obviamente viram demais. Yuri Kuntsevich é fascinado pelo caso e um dos maiores estudiosos do assunto. Ele refaz os passos dos caminhantes todos os anos em peregrinação e deposita flores no local do incidente.
Ele tem em sua casa pertences pessoais dos mortos, bem como quadros pintados de cada um em sua parede. Sua teoria é que o grupo foi vítima de um experimento militar e que mais tarde foram devolvidos ao monte reorganizados para que parecessem que haviam morrido congelados. Natália Vazergova, uma jornalista respeitada na Rússia, diz que se os jovens tivessem morrido de um experimento militar, eles não permitiriam que os amigos dos estudantes se juntassem a eles nas buscas. Muitos acreditam que a falta de roupa das vítimas foi um caso paradoxal que ocorre nos casos de hipotermia letal. Os pacientes sentem como que seus corpos estivessem sucumbindo a uma explosão de calor devido à vasodilatação sanguínea. A última imagem da câmera de um dos caminhantes mostra algum objeto se movendo contra um fundo escuro. Ao examinar a tenda, os pesquisadores descobriram que a câmera estava em um tripé improvisado, configurada para disparar. Pelo fato da União Soviética se encontrar no meio de uma guerra fria, haviam atividades aéreas acontecendo e luzes misteriosas podiam ser vistas. Porém, se esses objetos tivessem sido o motivo do incidente, seria encontrado pelas equipes de busca, com evidências no local. Uma teoria simples, porém sensata, é o fato de terem rasgado a barraca por dentro. Mostra que o perigo estava ali dentro e eles precisavam sair imediatamente. Dentro da barraca havia um fogão totalmente improvisado com um cano exaustor externo. Um acidente nessas condições poderia facilmente ter enchido a barraca de fumaça em segundos. Com a visão da saída obstruída, eles rasgaram o tecido com uma faca. Isso também explica que alguns membros tinham marcas de queimadura no corpo e nas roupas e sangue ao redor dos lábios. Tossir sangue é sinal de inalação de fumaça. Ao saírem, se depararam com a escuridão e o frio negativo no meio do nada, e a intoxicação afetou o juízo e a sensibilidade ao frio. Tentaram subir na árvore para ver o que tinha ao redor. Andaram 75 metros e a visão prejudicada os fizeram cair na ravina, uma queda de 3 metros. Isso explica os ferimentos letais. 2 deles tentaram retornar à barraca. Isso explica os corpos congelados próximo a ela. A língua e os olhos faltando poderiam ter sido comidos por animais nos dias seguintes. O incidente de Dyatlov Pass foi tema de vários livros e filmes. Os programas de televisão que procuram mistérios raramente encontram uma tragédia que não estejam dispostos a explorar. Até o nome da montanha foi distorcido em uma tradução para aumentar o mistério em torno da situação, de Montanha dos Ventos para Montanha dos Mortos. Posteriormente, a encosta da montanha em questão recebeu o nome de Passo Dyatlov, em homenagem à expedição, e um monumento aos 9 caminhantes foi erguido no local. Yuri Yudin, o único sobrevivente que abandonou a expedição por ter ficado doente, morreu em 27 de abril de 2013, aos 75 anos, de complicações cardíacas. Suas cinzas estão enterradas no mesmo cemitério que outros 7 membros do grupo. As únicas pessoas que saberão toda a verdade sobre o que aconteceu naquela noite não estão mais entre nós. Por isso, talvez nunca ninguém realmente saiba da verdade. Existem mais de 75 versões conhecidas do que aconteceu nesse fatídico dia. Me conta aqui qual a sua teoria. Fique à vontade para acrescentar qualquer informação ao vídeo. Se inscreva para acompanhar vídeos de mistério e sobrenatural. Compartilhe com o seu amigo e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!